parabéns pela iniciativa, né, pelo compromisso, tanto da ABI como do Conselho Popular da Copa das Olimpíadas, em tentar construir uma outra cidade, né, lutar pela construção de uma cidade muito diferente da que nós vivemos hoje. Acho que o centro do debate a respeito do legado da Copa do Mundo das Olimpíadas passa pelo debate do modelo de desenvolvimento da nossa cidade, né? O grande problema do legado da Copa das Olimpíadas é que esses eventos eles estão submetidos, né, a uma lógica de desenvolvimento que é histórica da nossa cidade e é perversa. Nós temos uma cidade extremamente desigual, que reproduz, né, a desigualdade do nosso país, a extrema desigualdade do nosso país, e isso aparece, né, no dia a dia da cidade, nessa conformação urbana, em uma cidade apartada, né, onde o poder público atua sistematicamente há mais de um século, né, para fazer com que, em determinados bairros da cidade, né, notadamente ali na Zona Sul e na Grande Tijuca, né, e hoje mais recentemente na Barra da Tijuca, sejam as regiões ocupadas, né, pelas classes dominantes e pela classe média, né, enquanto a população pobre, a população trabalhadora, né, tem que habitar junto com as indústrias, né, junto com a poluição, com a degradação do ambiente, a Zona Norte e a Zona Oeste da cidade. Né. Hoje a gente percebe claramente, né, que toda a lógica, né, de construção desse projeto da Copa do Mundo das Olimpíadas está submetido a essa lógica, né, de cidade apartada. E também há uma lógica, né, que hoje é conceituada como cidade de mercadoria, né, que a gente às vezes data o César Maia, né, como o inaugurador dessa lógica da cidade de mercadoria, que é justamente, acho que o que explica a lógica, por exemplo, do que querem fazer no Complexo do Maracanã, né? O Complexo do Maracanã, a demolição, né, do Sérgio de Barros, do Gil Delamare, da Escola Federais e do Museu do Índio, né? Na verdade, não tem nada a ver com a Copa do Mundo, né, porque a própria FIFA já desmentiu, né, que tivesse interesse na derrubada desses aparelhos, né, mas o pretexto apresentado para a sociedade é a Copa do Mundo, né? Então ali você pega, faz um processo de intervenção violenta naquele espaço, com qual objetivo? O objetivo de aumentar o potencial dos negócios, né, para quem comprar o Maracanã, para quem, né, ganhar aí o leilão da concessão do Maracanã. Né? E a prova disso é que nos projetos para a Copa do Mundo, que estão na internet, esses aparelhos estão todos lá. Né? Eles começam a desaparecer, né, no discurso das autoridades quando surge a proposta de privatização do Maracanã. Né? Então, essa lógica, né, da gente reproduzir a cidade apartada, né, e essa lógica da cidade de mercadoria, essas duas lógicas são o que estão norteando, né, as ações do poder público, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas. Antes, ainda no Rio de Janeiro, ganhar o direito, né, de sediar as Olimpíadas, eu participei de alguns debates, né, alguns deles no Sindicato dos Arquitetos, em que vários arquitetos, vários urbanistas questionavam o seguinte: eles falavam assim, a Copa do Mundo ela vai acontecer em 5 regiões, as Olimpíadas vão acontecer em 5 regiões da cidade. Eu não sei se vou lembrar de todas, né, mas ali na região do Maracanã e do Engenhão, né, na zona portuária, onde vai ter, né, parte da imprensa, e o local dos árbitros, etc. Na Barra da Tijuca, em Realengo, está faltando, mas os índios falam, o Museu do Índio de Botafogo é um museu que representa o olhar branco para o índio. É o Museu dos Antropólogos. Nós queremos um espaço para que o índio apresente a sua cultura, para a gente mostrar o nosso próprio olhar sobre a nossa cultura. Isso é relevante, isso é importante, não é para o movimento indígena, para a construção, né, da identidade indígena do nosso país, da resistência, né, dos povos originários. Né. Outra vitória parcial foi o adiamento da demolição da Escola Federais. Né. Pelo menos em 2013 a escola vai permanecer onde está.
Nesse caso, nós também precisamos continuar a luta para garantir que essa vitória parcial se transforme numa vitória definitiva, né, com a consolidação, né, da escola ali onde ela está hoje. Né? No caso do Júlio Delamare e do Sérgio Barros, a situação está pior. Né? A gente ainda está vivendo, né, a situação do processo de demolição está em curso. Né? Inclusive já com os espaços fechados, os atletas sem ter acesso aos espaços, sem ter acesso, inclusive, a equipamentos que ficaram trancados dentro dos espaços, como foi denunciado aqui mesmo, na avenida, naquele ato contra a demolição do Sérgio de Barros. Né? Para concluir, quer dizer, existe então esse debate, né? Só queria concluir dando um exemplo, puxando um pouquinho pela história, né? Para ver como é que esse negócio de utilizar mega eventos na nossa cidade como pretexto, né, para fazer uma política de remoção das populações, não é nada de novo, né? Nada de novo. O Morro do Castelo, né, que foi demolido em 1920, o prefeito Pereira Passos, desde 1902, ele queria demolir o Morro do Castelo. Né? E o governo do Rio de Janeiro só conquistou condições políticas para remover o Morro do Castelo quando o Rio de Janeiro começou a se preparar para receber as comemorações do centenário da independência. Né? Então, em 1922, iam acontecer as comemorações e o Morro do Castelo foi derrubado com o argumento do mega evento da época, associado a outro argumento que até hoje é utilizado para atingir as populações pobres, que é também o argumento ambiental, né? Porque uma das razões de demolir o Morro do Castelo seria melhorar a temperatura no centro da cidade. Né? O Morro do Castelo impediria a circulação do ar no centro da cidade, então ia melhorar a temperatura, ia melhorar o ambiente. Eles só esqueceram de proibir de construir aqueles espigões todos que fizeram em volta, né, para a mobilidade na cidade. A maior concentração das Olimpíadas deveria ser na zona portuária, que ali você ia obrigar investimentos, por exemplo, na rede ferroviária federal, né, que ia atender a grande maioria da nossa população. Né? Só que fazer as Olimpíadas na zona portuária não é interessante para a especulação imobiliária, não é interessante para o capital, porque ali, como são terrenos públicos, né, não tem ocupações de população de baixa renda, etc., você não precisa fazer uma Olimpíada ali para garantir que aquele patrimônio seja cedido pela iniciativa privada. Eles estão fazendo isso com a canetada pura e simples, né? Criaram a Companhia de Desenvolvimento da Zona Portuária, uma empresa de economia mista, que a maioria das ações com direito a voto ficam com a prefeitura, mas que as ações com direito aos dividendos podem ficar todas, né, com a iniciativa privada, e essa companhia está recebendo doação. Né? Na verdade, não é com interesse de entregar, né, para a especulação imobiliária uma série de territórios que estavam ocupados, né, por populações de baixa renda. Inclusive, a construção da Transoeste e da Transcarioca também, né, tem sido um instrumento, né, para retomada de remoções, né, de populações de áreas centrais da cidade para regiões mais remotas. Bom, agora, apesar disso tudo, né, existe um legado positivo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante a gente destacar, a gente chamar a atenção. Na verdade, é um legado que a gente vem construindo desde a época do Comitê Social do PAN, né, que é um legado político em termos de organização popular a partir das lutas em torno desses mega eventos. Né. Para quem não conhece muito essa historinha, acho que vale a pena relembrar. Quando houve a vitória do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos, os movimentos sociais da cidade se articularam em torno do Fórum Social do PAN, né, e a partir da construção, da manifestação, no dia da abertura dos Jogos Pan-Americanos, a gente viu nascer, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a plenária dos movimentos sociais, né, que até hoje vem sendo um dos principais espaços, um dos espaços mais dinâmicos
de articulação dos movimentos sociais aqui na nossa cidade. Isso foi um legado, não um legado que eles gostariam que fosse construído, mas um legado que nós construímos, que os movimentos sociais construíram, que os lutadores sociais da cidade construíram. Agora, a mesma coisa, com a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas, se articulou em todo o país. Nas 12 cidades que serão sede da Copa do Mundo, existem hoje articulados os comitês populares da Copa, no caso do Rio de Janeiro, o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Então eu tenho certeza que todas essas articulações que têm sido feitas hoje em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas vão trazer frutos na mobilização social, da mesma maneira que a nossa mobilização na época do Pan-Americano gerou. A plenária dos movimentos sociais, fruto da nossa mobilização em torno do Pan-Americano. Depois do Pan-Americano, organizou uma série de mobilizações, de manifestações, foi o polo dinâmico dos movimentos sociais até agora. Eu acredito que esse fenômeno ele vai se repetir, e eu acho que essa é a nossa principal tarefa nesse período.